Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos! Vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. No Evangelho de hoje, veamos Jesus lançar seu quarto e quinto ai de vós contra os escribas e fariseus. Eles fazem parte de um discurso completo de Jesus, composto por um total de 7 ais, dirigido contra os judeus devotos que se consideram santos e puros. O discurso tem um denominador comum: a hipocrisia. A propósito desse texto do Evangelho de Mateus, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, o texto de hoje é muito surpreendente. Estamos acostumados a ver Jesus proferir palavras preciosas, transpassadas de ternura e amor. Arrependei-vos, crede no Evangelho, tua fé te salvou, bendito sois vós, amai-vos uns aos outros. É por isso que o tom desse Evangelho é tão marcante. Se nas bem-aventuranças Jesus iniciava as suas palavras com bem-aventurados sois vós, felizes sois vós, benditos sois vós, hoje dirigir-se aos escribas e fariseus, precisamente as pessoas mais respeitadas do seu tempo, com algumas palavras muito duras. Ai de vós! Jesus é eterno, amoroso, misericordioso, como seu bom Pai Deus, e dá provas disso ao longo do Evangelho. Mas isso não o torna indiferente, nem laxo, nem mole. Não. Jesus vive apaixonadamente pelo reino, imbuído de autenticidade, de verdadeiro amor e misericórdia. E é por isso que ele não pode deixar de se indignar com a hipocrisia. Ele não terá palavras mais duras para nada, nem para ninguém, do que para esse pecado, que faz a pessoa viver na mentira, ou pior ainda, no auto-engano, enquanto se considera justa. E as palavras do Evangelho de hoje não são uma crônica do que ele disse a algumas figuras desprezíveis que não mais existirão. Não, é um sério aviso de Jesus. Fujamos de toda hipocrisia, de toda duplicidade, das aparências, e nos esforcemos por todos os meios, mesmo em meio às nossas fraquezas, para vivermos na autenticidade. Agora, perguntas-te: que tipo de aviso ou lamento poderia Jesus estar te dirigindo hoje? Em segundo lugar, quero me concentrar neste primeiro ai de Jesus no texto de hoje. Ele diz: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho. O dízimo consistia no pagamento de 1/10 do valor dos produtos, de acordo com o que as Escrituras exigem, especificamente o livro do Deuteronômio, e era pago com os produtos mais importantes daquela terra prometida: trigo, vinho e azeite, bem como as primícias do gado. Esse pagamento era usado para manter o templo, o culto, os sacerdotes, mas também os pobres. Os escribas e fariseus, esses adeptos fanáticos, acreditavam, no entanto, que na realidade, todo o produto, mesmo as especiarias mais insignificantes, como hortelã, endro e cominho, também estavam sujeitos ao pagamento de dízimos. Jesus, com suas palavras, não está criticando o dízimo, mas a hipocrisia dessas pessoas que se detêm em ninharias e negligenciam os aspectos mais sérios da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade.
É por isso que Jesus concluirá com uma imagem muito gráfica. Vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Olhe para ti mesmo agora. Tu também és muito exigente com teus irmãos e irmãs em pequenas coisas, mesmo quando se trata de julgar o próximo, esquecendo-se da chave, que é a misericórdia, a fidelidade em amar a Deus e aos teus irmãos? Existe algo disso em ti? Em terceiro lugar, quero me concentrar naquele segundo ai de Jesus em nosso texto de hoje. Ele se dirige novamente aos escribas e fariseus. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Jesus está se referindo à grande preocupação desses opressores com a limpeza externa de todos os tipos de objetos, bem como com as purificações externas que realizavam, que não eram tanto para fins higiênicos, mas sim para rituais religiosos. O evangelista Marcos explica isso muito bem no capítulo 7. Os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Pois bem, Jesus se refere a essas purificações para mostrar que esses escribas e fariseus têm muito cuidado na lavagem externa dos objetos, do prato, do copo, de seu corpo, mas se esquecem do mais importante, o coração, a retidão interior. É por isso que Jesus conclui: limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. É óbvio que Jesus se refere ao copo que é o interior da pessoa, isto é, o coração. Em outro lugar do Evangelho, ele diz algo semelhante. Nada que entra de fora pode tornar o homem puro. O que sai de dentro é que torna o homem puro. Este é um convite claro de Jesus para fugirmos da hipocrisia. Ele está nos dizendo: tenhamos um coração limpo e seremos completamente puros. Perguntas-te: existe em ti algo dessa hipocrisia, dessa duplicidade? Que este Evangelho te leve a viver a tua fé com mais radicalidade e, sobretudo, com maior autenticidade e a fugir de toda forma de hipocrisia ou fingimento. Viver na verdade será para ti não só um sinal de autêntico discípulo de Jesus, mas fonte de liberdade e alegria. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.